Vivemos um tempo em que o sistema educativo está propositalmente estruturado, desenhado para nos afastar de nossos filhos. Eu tive a oportunidade de ser professor aqui em Rio Grande do Sul, em uma das escolas mais significativas. E estando aí, rodeado de tantos alunos de diferentes idades, eu percebi como eles tinham desenvolvido muitas características, atitudes que estavam bastante alheias ao que eu conhecia como conservador. Depois de um tempo, eu comecei a estudar, a investigar e encontrei a Jael Belsky. Queria encontrar respostas, ou pelo menos ter algum tipo de ideia de o que era isso que me fazia não sei o que. Eu não conseguia explicar com palavras. Quando conheci o artigo do cientista Jael Belsky, eu comecei a entender melhor. Está passando algo muito Está acontecendo uma coisa muito forte em toda a Latinoamérica e também aqui no Brasil. Desde o ano 1980, diz Velsky, que com todo esse fenômeno feminista, muitas das mulheres foram para procurar algum tipo de solução, porque como o mercado laboral estava muito preenchido agora por mulheres, elas não tinham onde deixar seus filhos. Foi aí onde surgiu a ideia das creches. Outros países o conhecem como guarderias. Pois bem, elas fizeram protestas e muitos outros grupos populares, sindicatos, tudo isso, para que isso aqui não seja só um direito, mas seja um benefício apoiado pelo próprio Estado. A partir do ano 1990, as mulheres já tinham onde deixar seus filhos a partir de 6 meses. Muitas delas, inclusive antes, e era porque as creches estavam conceituadas baixo a ideia de que é um lugar ainda melhor que o círculo, a esfera familiar. Depois de alguns anos, e com a grande quantidade de mostras que obteve o professor Jay, ele conseguiu publicar um artigo. Foi esse artigo que levou à sua perseguição. Saiba bem o que ele diz. Eu vou falar aqui uma coisa que é muito evidente, mas que a verdade não queremos enxergar. Ele diz que crianças, o que seu artigo diz, é que crianças que passam mais de 20 horas semanais em cuidados que não sejam maternos, têm uma tendência muito mais alta, maior, a desenvolver atitudes de violência e desobediência que as crianças, em comparação às crianças que passam tempo desde bem pequenininhas com suas mães. Ele também demonstrou, segundo os dados que ele tinha a partir de o tão grande número de mostras que conseguiu estudar, que geralmente as crianças que vai para as creches desde cedo têm problemas emocionais na hora de tomar decisões pequenas. São inestáveis, como indecisas, não sabem se arriscar. Em decisões muito pequenas, possivelmente até em brincadeiras, coisas bastante simples. Esse estudo do professor Belsky hoje é grandemente publicado graças a que, pela perseguição ideológica que ele está sofrendo, hoje muitos conhecem seus artigos, seus estudos e tudo isso. Mas também há muitas pessoas que ainda não sabem o que realmente está acontecendo. E por quê? Não é de um ano para o outro. São décadas que o movimento feminista e todos os outros movimentos ideológicos vêm trazendo este tipo de soluções ou melhorias para as famílias. O que hoje nós podemos ver é que as mães, os pais, todos estão já acostumados a colocar seus filhos desde cedo em creches ou guarderias e logo mandá-los para escolas, instituições de ensino fundamental, avançado, ou todo tipo de instituição, onde os filhos destas pessoas, as crianças, passam de 5 a 12 horas por dia. É algo muito absurdo, porque segundo eles estão aprendendo, eu quero fazer um parênteses aqui. Todos nós sabemos o nível educativo em que se encontra não só o Brasil,
mas tudo Latinoamérica. A verdade, estamos nas últimas posições a nível mundial em quanto ao que se chama aprender. E porque, segundo as estatísticas do Ministério da Educação do próprio Brasil, 83% das pessoas não entendem o que leem. Este é um margem, uma porcentagem muito alto, que indica qual é o nível da educação do Brasil. Foi a partir de todos estes estudos que eu comecei a entender melhor qual é a situação dentro das escolas. E eu pensei, nesse momento, a solução é o homeschooling. E a solução, por ser homeschooling, não quer dizer que todos possam levar a seus filhos a homeschooling. Porque, se bem é certo, se precisa sacrifício para educar teu filho em casa, também se precisa, para começar, entender estas coisas. As pessoas não vão entender por que homeschooling em vez de escolas tradicionais se elas não entendem estas coisas. A escola pode oferecer muito boa educação. Eu quero que você entenda isso aqui. A escola pode ser a melhor. Você pode ter dinheiro e mandar a seu filho à melhor escola e ser uma boa educação. Mas mesmo assim, teu filho está crescendo afastado de ti. E são essas crianças os que com o tempo se convertem, viram pessoas, se tornam pessoas sem relações fortes entre famílias. Eles vão fazer o mesmo com suas próprias famílias. Foi isso que aconteceu na Europa. Por que os europeus são muito mais frios que os latinos, os de América? Por quê? Todo mundo sabe que eles são frios nos seus relacionamentos, eles são frios em todo tipo de relações. Por quê? Porque eles, mesmo sendo lá que começou isto do homeschooling e a criação dos filhos em casa, mesmo sendo assim, eles encontraram a saída mais prática e mais fácil para mandar a seus filhos fora de casa e que eles possam fazer dinheiro nas escolas tradicionais que o Estado ofereceu. Foi lá onde começou tudo isso. Hoje nós estamos indo na mesma curva que Europa foi, chegou e passou e que hoje se lamenta, mas já não adianta para nada. São gerações inteiras as que passaram por isso. Mesmo sendo uma boa escola, nada pode, eh, nada pode satisfazer aquela necessidade de se relacionar, de que um filho passe tempo com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Porque depois chega da escola e ainda tem mais trabalho para fazer em casa, ou chega muito cansado e só quer descansar, ou às vezes entregam um celular para ele e ao final é assim, de segunda a sexta pelo menos, e muitas vezes até sábado. E só domingo tem para curtir alguma que outra coisa, se os pais estão à disposição, porque geralmente é só para fazer limpeza e outras coisas. Mas é assim que a maioria das grandes eh, corporações e sistemas educativos estão trabalhando com nossos filhos. Eles não estão nem aí se teu filho tem um bom relacionamento contigo, se está criando boas relações. Como escolher uma solução para aqueles que entendem estas coisas? Porque mesmo tendo dinheiro, eles vão saber que o primeiro é a família e as relações interfamiliares. Ninguém na sociedade vai satisfazer esse vazio de nossos filhos. Eles vão replicar a mesma história com suas famílias. Tudo o que aprenderam em casa vai fazer eles com sua própria família, logo. Então, o segundo, aquela desculpa de que justamente porque não tem dinheiro é que eles ou não têm conhecimento, né? Não tem dinheiro e não tem conhecimento. Então, é por isso que eles mandam a seus filhos à escola, porque é de graça e porque eles, é o que o Estado les ensinou, né? Les fez acreditar que essas pessoas, esses professores estão melhor preparados que os pais. Os pais são uns incapazes que não podem fazer nada, né? Mas outra vez, esse não é a origem da escola. Um dos origens da escola foram sacerdotes clérigos que chamavam as crianças mais pobres e que eles as ensinavam a escrever, a ler, les ensinavam um pouco de agricultura, les ensinavam um pouco de trabalho em casas. Todos os órfãos iam para essas pequenas salas que os clérigos começavam.
Essa é uma das vertentes do que hoje nós temos como escolas. A outra vertente, também cristã, é de pais que na Inglaterra se preocuparam por crianças que não tinham pais, muitas vezes em consequência às guerras, em consequência às grandes pestes, doenças, né, enfermidades, assim, que matavam pessoas, grandes número de pessoas, por N motivos. Essas famílias acolhiam outras crianças dentro de sua própria casa e educavam a seus filhos e também a essas crianças juntos. Esse é outro das vertentes. Os que faziam isto eram pais cristãos, pais que reconheciam que tinham uma fé muito forte, que se preocupavam por seu próximo. Essas são as duas vertentes mais próximas, mais fortes, com maior registro na história do que hoje nós conhecemos como a escola, né? Então, por que não voltar a essa vertente? Por que não optar por essa vertente? Não eram pessoas com tanto conhecimento. E é que uma coisa você tem que perceber, e com isso aqui eu quero terminar. Uma coisa é bem interessante no desenho do homem. Nós, como cristãos, acreditamos que fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus super criativo, inteligente, cheio de capacidades e tudo isso. Nós, como cristãos, acreditamos que temos isso dentro de nós. Tudo o que nós temos de parte de Deus nos conduz, nos leva, nos guia a poder nos tornar muito inteligentes, capazes e a desenvolver. Está dentro de nós. Assim como a Bíblia diz que temos uma parte ruim, a qual não podemos tirar de nós, que é o pecado e a natureza pecaminosa que nos leva a fazer coisas terríveis, assim também nós temos uma natureza divina, a qual herdamos, seja filho ou não seja filho de Deus, é criação de Deus. E por ser criação, a Bíblia diz que fomos feitos à imagem e semelhança. E é isso o que significa. Eu comprovei isso com meu próprio filho, e se você estuda as biografias dos mais grandes homens da ciência, você vai verificar que seus pais muitas vezes mal sabiam ler, mas ensinaram a seus filhos a ler, e seus filhos se tornaram muito bons leitores. E ao final desenvolveram habilidades de compreensão de leitura, de análise de leitura, de entendimento profundo daquilo que liam, que logo se tornaram muito bons professores e ganharam títulos e muitas coisas, reconhecimentos. Mesmo com os músicos, um pai que ensinou para seu filho, mal ensinou a tocar a guitarra, mas seu filho tinha aptidões muito melhores que seu pai, e ele sozinho desenvolveu, de forma autodidata, desenvolveu uma habilidade muito grande e foi um grande guitarrista. Esta é a história de muitos homens que foram criados em casa, homeschooling. Eu te animo, meu amigo, a que possas investigar quem foram, dentro da história, os, os homens mais significantes dentro da história. Foram pessoas criadas dentro de um sistema escolar, educativo, que a verdade é recente, não tem mais de 200 anos isso. Foram pessoas que foram criadas por seus pais, muitas vezes ignorantes, pobres totalmente, o que hoje nós conhecemos como homeschooling. Bom, gente, este ha sido um vídeo de refletir. A mim me levou muito a refletir para eu poder optar por isso também. Porque eu quero o melhor para meu filho. A educação do meu filho me traz muita alegria, mas também me traz uma preocupação, porque é terrível o que sucede em América. Isso é todo por hoje, gente. Espero no próximo vídeo. Deus os abençoe.